Bom, pessoal, como o Thomas falou, bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos indo para Londres, capital do Reino Unido, e quem está conosco é o Antônio Caeiro, que vai nos conduzir por essa cidade espetacular, Leonardo Coutinho, nosso decano, e o Félix Zordan, que também está falando da Espanha. O Antônio e o Félix falam da Espanha, o Léo está em São Paulo. O Antônio de Lisboa. O Antônio de Lisboa. Ah, você está em Lisboa. Ah, então tá bom. Mas tá na Europa. Exato. E nós estamos Por aqui enquanto. em Campinas, da sede da Mondial. Bom, todos mais uma vez sejam bem-vindos. Lembrando que nós temos um chat para perguntas que vocês podem colocar. Nossos executivos nos acompanham e poderão responder. No final, a gente pode fazer um ping-pong com o Tamas, tá? Eu não vou me delongar muito para a gente agilizar. Léo, você querendo falar alguma coisa? O Félix, fiquem à vontade. Bom, só agradecer aqui a participação de todos que estão aí com a gente, né? Todos os agentes. O Antônio Caeiro, nosso guia, espetacular guia, que vai nos falar de Londres hoje, maravilha. O Félix está lá, nosso diretor comercial, Trabax lá, trabalhando firme, criando novos produtos aí para essa temporada que vai vir muito forte, acabando essa pandemia aí. Antônio, com a palavra. Félix, é para ti ou eu começo já? Bom dia pessoal. Desculpa aí, não escutei bem a Leonardo. Só uma coisinha que eu queria mostrar que já está no portal da Mondiale. Está aqui, estamos com isto. Estamos falando da Europa VIP. Tá? É um novo produto que a gente está fazendo para as viagens de pós-pandemia. São circuitos, são pequenos circuitos novos, completamente diferentes dos habituais, fora da ruta tradicional. E sempre está planejado em unidades muito pequenas, para 4 e 6 pessoas. Quando estamos falando da Europa VIP, é porque desde o início, os hotéis são muito mais centrais, hotéis 4, 5 estrelas, roteiros completamente modificados, novos, pensando em aquelas pessoas muito mais exigentes e, logicamente, em umas unidades de transporte muito mais VIP, tá? Como são estas vans, super amplias, vans usadas somente para 4 e 6 pessoas. Tá? Logicamente, tudo isso com traslado de chegada, saída, enfim, tudo aquilo que faz parte do produto Trabax de sempre. Tá? Hoje vamos para Londres, vamos da mão de Antônio Caeiro, um dos nossos expertos guias, e ele vai nos levar virtualmente, por enquanto, e aguardando que as fronteiras sejam abertas, os voos sejam colocados e a vacina chegue. Tá? Então, Antônio, bom dia e conte. Ok. Bom dia. Vamos todos desligarem seus microfones e as câmeras para a apresentação. Bem melhor qualidade, por favor. Microfones e câmeras. Obrigado. Vamos em frente, Antônio. Bom dia, todo mundo está ouvindo? Sim. Ok, bom dia a todos, bem-vindos a mais esta viagem virtual que vamos fazer para uma das cidades mais espetaculares da Europa, não é? Que tem uma oferta muito grande de coisas. Eu vou falar de algumas que, do meu ponto de vista, são as mais importantes para vocês visitarem no tempo que vão estar em Londres, não é? Primeiro, para que tenham uma ideia de como é que podem chegar a Londres, de quando se fala de Reino Unido, o que é que isso quer dizer. Aí tem um mapa da Inglaterra com os países que constituem aquilo que se chama o Reino Unido, não é? Com as respectivas bandeiras. O Reino Unido, falamos da Inglaterra, da Escócia,
do país de Gales e da Irlanda do Norte, não é? Depois tem a Grã-Bretanha, tem essa República da Irlanda, que não reconhece a autoridade da rainha, né? Vocês podem chegar a Londres por avião, claro, podem chegar a Heathrow ou qualquer dos outros aeroportos que a cidade tem, e se chegarem de avião, vocês podem pegar um trem até Londres. Os aeroportos ficam longe da cidade, mas tem um sistema de transportes muito bom, não é? Vocês podem pegar um trem, não é esse que está aí, esse trem é outra coisa, né? É um trem dos serviços dos caminhos de ferro ingleses, não é? Que tem, logo na chegada no aeroporto, você tem pessoal oferecendo a passagem para o trem, vocês podem comprar esses meninos que são oficiais e que estão vendendo a passagem até ao centro de Londres, não é? Podem chegar à estação de Vitória e daí pegar um táxi ou pegar o metrô até o vosso hotel, se tiver conexão, não é? Se vocês também podem chegar desde Paris, por exemplo, não é? Se chegarem, por exemplo, se estiverem em Paris e quiserem vir para Londres, ou no final de visitarem Londres, se quiserem ir até Paris, vocês podem pegar um trem que se chama Eurostar, estão vendo aí esse trem, e estão vendo o interior do trem, como é que é, muito confortável, é uma viagem de 3 horas, mais ou menos, não é? Os bilhetes do Eurostar começam a partir de mais ou menos 60 euros, podem ir até 300, 400 euros, depende do lugar que você escolher, não é? É uma viagem de 3 horas e podem passar pelo túnel, o famoso túnel que passa pelo Canal da Mancha, não é? Um túnel que fica entre a Inglaterra, Dover, e fica Calais, na França, não é? É outra hipótese que vocês têm de chegar em Londres, chegar ou no final da viagem de Londres, se quiserem ir até Paris, tomar um champanhe, comer umas ostras, não é? Então podem pegar esse trem que é muito confortável, muito tranquilo, e em Paris sai da Gare du Nord, né? Gare do Norte, né? E de Londres sai da estação de São Pancrácio, St. Pancras, que eu mais para adiante e já vou mostrar para vocês qual é a estação, não é? Bem, para não estarmos falando outra vez da história toda dos romanos, eu faço só uma pequena abordagem do Império Romano, que conquistaram a Grã-Bretanha, até onde tem essa linha vermelha, não é? Que aí foi construída a famosa muralha. O primeiro que conquistou a Grã-Bretanha foi esse imperador chamado Cláudio, mais ou menos, Cláudio, falamos de 50 anos depois de Cristo, não é? Um imperador bastante competente, teve uma ascensão ao poder um pouco anedótica, mas isso fica para outra história, né? Mais tarde vem um imperador que se chama o imperador Adriano, que vocês estão vendo aí na parte de baixo, o imperador que inaugurou a moda da barba dos imperadores, não é? E esse imperador, estamos falando já de 100 depois de Cristo, não é? É ele que já deu por perdido o norte da Inglaterra, da Grã-Bretanha, porque não conseguia conquistar, só dava trabalho, e aí vai fazer uma grande muralha, uma muralha que é essa linha vermelha que está no norte, hoje em dia na Escócia, né? E aí botou uma muralha para impedir que o povo, os escoceses, né, que estavam refugiados por aí, continuassem dando problema, né, à parte conquistada por Roma, né? Onde, digamos que a Inglaterra teve até o século XVI, praticamente a Inglaterra não conta no panorama do poder na Europa, não é? Tem, o território era ocupado primeiro pelos romanos, claro, também, não é? Foram eles que fundaram Londres. Londres era um pequeno lugarejo, não é? Que eles depois conquistaram e chamaram Londinium, não é? E daí vem a palavra Londres, não é? Mais tarde tem reis de várias origens, tem saxões, tem normandos, que eram franceses também, não é? E vão continuamente ocupando o lugar. A partir do final de 1300 começa uma guerra tremenda na Europa, não é? Uma guerra a chamada Guerra dos 100 Anos, não é? É nessa altura que há a famosa peste. E é também o período é uma guerra praticamente entre ingleses e franceses, não é? E aí, quando termina essa guerra, que o pessoal já está mais ou menos tranquilo, é durante esse período que vão aparecendo outros reis ingleses, não é? Eu botei 2 reis aí, que são 2 reis importantes na história da Inglaterra. Um deles é Eduardo Confessor, foi o que cristianizou o território, não é? E é ele que vai construir a famosa abadia de Westminster, não exatamente como está aí na foto, não é? Era bem mais pequenina. Hoje em dia, claro, a abadia de Westminster está ao lado do Parlamento, né? Outro importante rei que eles tiveram foi Guilherme I, o Conquistador, que mandou construir a famosa Torre de Londres, né? A Torre de Londres, que é um monumento que vocês podem visitar, e é um monumento que vale a pena visitar, porque aí, por exemplo, estão as joias da coroa. Também é tristemente célebre, porque aí se cortaram muitas cabeças durante o período do Henrique VIII,
e outro período mais para adiante era uma prisão, não é? É aí que vocês podem ver também os guardas típicos dessa Torre de Londres, que se chamam os beefeaters, os comedores de bife, não é? É um monumento que vocês podem visitar. Este monumento, se vocês quiserem entrar, a Torre de Londres, eu mais para adiante vou mostrar onde é que fica, no mapa, não é? Esta Torre de Londres, vocês pagam cerca de 30 libras para entrar, não é? Tem muitos museus e monumentos que são grátis, mas neste caso, vocês têm que pagar para entrar e custa cerca de 30 libras a entrada, né? Para terem uma ideia a partir de quando é que a Inglaterra começa a ter alguma importância na história da Europa, eu botei só aí um rei importante na história da Inglaterra e, no fundo, da história da Europa também, que é o Henrique VIII. O Henrique VIII, 1500, se quiserem, não é? Quando ele começou a governar, é um rei que teve 6 mulheres, não é? Casou 6 vezes, casou a primeira vez com essa menina, a primeira que está ao lado da fotografia do rei, da pintura do rei, não é? Que é a Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola, católica, e ele não tinha filhos machos, não é? Não tinha homem e inventou, se enamorou depois, ficou apaixonado pela Ana Bolena, e então pediu ao Papa para anular o casamento. O Papa, nessa altura, estava bastante... Havia uma certa fraqueza dentro da Igreja Católica. Não se esqueçam que é nessa mesma altura que a Itália foi invadida pelo imperador Carlos V, Carlos I de Espanha. Há uma guerra, o rei da França invadiu o norte da Itália. A Igreja não tem dinheiro, depois de sair das várias guerras em que se meteu, não tinha dinheiro. Então o Papa Clemente VII lançou as indulgências pagas, não é? Isso foi uma gota d'água. Também na Alemanha havia vários movimentos de protesto dentro da Igreja, com o Martinho Lutero, em França com o Calvino. É uma época muito complicada para a Igreja e, claro, o Henrique VIII aproveitou essa fraqueza da Igreja também, os judeus que são expulsos de Portugal e Espanha, todo esse grande conflito que envolveu em 1500, não é? E o Henrique VIII aproveitou precisamente a fraqueza da Igreja para se separou definitivamente e criou a Igreja Anglicana, uma igreja protestante, não é? E aí o Henrique VIII acabou finalmente, depois de se casar 6 vezes, cortou a cabeça a 2 mulheres, não é? Acabou finalmente por ter 3 filhos, não é? Legítimos. Uma já vou falar mais para a frente. É também nesta época de grande complicação que nasceu um dos homens mais conhecidos da cultura mundial, não é? O poeta inglês chamado Shakespeare, William Shakespeare. É curioso as datas, só para dar alguma ideia de qual é a data do nascimento. Quando o Shakespeare nasceu, morreu na Itália o Miguel Ângelo, né? E o Miguel Ângelo morreu em 1564, na mesma altura em que morreu o Miguel Ângelo na Itália, nasceu o Galileu Galilei e nasceu esse poeta famoso, Shakespeare, que, para verem que mesmo num contexto muito complicado, de guerras, problemas, também há espaço para a cultura, e é isso, no fundo, é o que vai ficando, né, na história, para nós, é o mais importante, né? Aqui tem também uma pequena ideia de como é que a coisa se passou. O Henrique VIII se casou com a Catarina de Aragão, não é? Depois, a Catarina de Aragão teve uma filha chamada Maria I. Mas essa Maria, que é conhecida como Maria Sangrenta, não é? Bloody Mary, era católica, se casou com Filipe II de Espanha, e o Henrique VIII também, do casamento com a Ana Bolena, teve a futura rainha Isabel, não é? Teve um filho do terceiro casamento, chamado Eduardo VI. Ele nem chegou sequer a atingir a maioridade e morreu, não é? Depois foi a Maria Tudor, a filha da Catarina de Aragão, que era uma católica, que tentou levar a Inglaterra de novo para o lado dos católicos. Não conseguiu, há uma grande resistência por parte da nobreza inglesa, e então a Maria, a filha da Catarina, a mulher do Filipe II, teve que abandonar o trono e ficou a Elizabeth, e é a Elizabeth que vai, digamos, ser a chefe dessa guerra que vai opor durante todo o século XVI, entrou por 1600, que é as guerras entre protestantes e católicos, que vão terminar com a derrota dos católicos, e aí sim a Inglaterra começa a ter alguma importância na história da Europa, não é? Mesmo porque o Filipe II perdeu a guerra e o Império Espanhol era muito grande, perdeu navios, perdeu tudo, e o lugar, digamos, nesse contexto dessa guerra, os ingleses, os holandeses, os franceses, de alguma maneira, os alemães vão começar a atacar todo o império que era dos espanhóis, não é?
Os reis, sempre nessa época, é quando se faz o rei Henrique VIII vivia num pequeno palácio que não é, hoje em dia, o Parlamento, né? Chama-se Westminster, não era, claro, como estão vendo na imagem, era bem mais pequeno, e numa visita que faz ao palácio do bispo católico de Londres, ele ficou encantado com o palácio e aí disse, como é que este cara que é bispo tem um palácio mais luxuoso do que o meu? E então ele, pura e simplesmente, ficou com o palácio do bispo, que é esse que se chama Whitehall, esse aí no vosso canto inferior esquerdo, que foi a segunda residência dos reis da Inglaterra. Né? Mais tarde passam para Buckingham, que é onde hoje em dia vive a rainha. Não é? Aí tem então os 3 palácios onde vivem os reis, o Palácio de Westminster, primeiro, muito mais pequeno do que está na imagem, depois o antigo Palácio do Bispo de Londres, que ficou, acho que é o Whitehall, hoje em dia são gabinetes de ministros, não é? É onde tem a administração da Inglaterra, da Grã-Bretanha, e depois passou para Buckingham, que mais para a frente vou falar, quando for falar do render da guarda em Londres, não é? Londres, mais para a frente, passando o período aí do Henrique VIII, todo esse problema das guerras religiosas, Londres começou a ter alguma importância na história da Europa, é quando, em 1666, há um incêndio terrível que vai destruir uma parte central da cidade de Londres, hoje conhecida como City, não é? Aí essa City, hoje em dia, foi destruída, claro, foi reconstruída. Nessa altura se fez a Igreja de São Paulo, que vocês estão vendo na imagem, e ao redor da Igreja de São Paulo se fez aquele bairro, hoje em dia, o bairro financeiro de Londres, que é uma das cidades mais importantes do ponto de vista da finança, não é? E fica tudo aí, nesse lugar, nesse bairro que se chama City, não é? Que vocês estão vendo aí na imagem, não é? Mais para a frente, continuando a subir de importância na história da Europa, até que chegamos a 1800. 1800 é um século, todo o século XIX, é um século extraordinário, não é? Aparece a Revolução Industrial em Inglaterra, as indústrias têxteis, aparece o trem, o caminho de ferro, aparece é um período cultural muito importante, conhecido como era vitoriana. Né? A Rainha Vitória, estão vendo aí a menina, quando era jovem, depois um pouquinho mais entrada na idade, não é? Casou com um alemão, que é esse cara que está aí, o príncipe Alberto de Saxe-Coburg-Gotha, não é? O alemão se casou com ela, se enamoraram, se apaixonaram, não é? E aí é quando se fala do grande império inglês, quando a Inglaterra dominava todo mundo. Estão vendo aí a vermelho, aí nesse mapa podem ver a extensão do Império Inglês, não é? Estados Unidos, Canadá, todo praticamente a 2/3 de África, a Índia, que era a joia da coroa, a Austrália, era um império gigantesco e, claro, toda essa riqueza chegava a Londres e Londres, claro, foi até praticamente a Segunda Guerra Mundial, a Londres foi, sem qualquer dúvida, era quem mandava no mundo, não é? Até que, a partir da Segunda Guerra Mundial, aparecem os Estados Unidos e tiraram esse lugar dos ingleses. Por isso, muita da nossa cultura é muito influenciada, digamos, muitas transformações que há no mundo são muito influenciadas pelo Império Inglês, né? Podem ver aí na imagem também, quando o príncipe Alberto, o rei consorte, né, morreu, a rainha mandou construir esse grande monumento dourado que vocês podem ver no canto inferior esquerdo, que fica num parque que fica em Londres, chamado Hyde Park, né? Podem visitar, é público, podem tirar fotos aí pertinho. Aí no vosso lado direito também uma das construções que foi mandada fazer pela rainha em memória do seu marido, não é? Que se chama o Royal Albert Hall, que é uma casa de espetáculos, tem espetáculos desde rock, teatro, ópera. Também é um lugar que vocês podem assistir a espetáculos se coincidirem com algum espetáculo importante que vocês queiram ver, não é? Este tempo de 1800, do tempo da Rainha Vitória, é um tempo espetacular, é uma fase de evolução do mundo inteiro muito importante, só para dar ideia de alguns dos grandes personagens que viveram nessa época, pois desde o senhor Charles Darwin, que podem ver aí, retratado como um macaco, não é? Foi que editou o seu livro chamado A Origem das Espécies, não é? Que foi uma pedrada, digamos, no charco das teorias existentes na altura que justificavam a evolução do homem com o criacionismo, não é? Deus criou o mundo e a partir foi Deus que determinou a evolução dos homens. O Charles Darwin, claro, vai dizer que não, que tudo resulta de uma evolução natural
por adaptação, digamos, ao meio ambiente, né? Também nessa altura apareceu o Sr. Livingstone, que vem aí nessa foto central, que é um dos grandes exploradores. Alguém tem o micro ligado, está fazendo interferência. O Dr. Livingstone, que é o homem que viveu grande parte da sua vida no interior de África e na busca das nascentes do rio Nilo, não é? Um homem muito importante e também nessa descoberta, digamos, desse continente fantástico que é a África, né? Também nessa época viveu aí esse cara que tem essa frase aí que eu botei, que era um cara muito sarcástico, não é? O Oscar Wilde também escreveu muitos livros, muitos romances, era conhecido pelo seu sentido de humor bem inglês, não é? Aí tem uma frase dele, tem outras famosíssimas, não é? É também a época em que o Charles Dickens escreveu esse livrinho que retrata um pouquinho, que vocês estão vendo aí na imagem, que retrata um pouquinho como se vivia, qual era a sociedade que em 1800, não é? Com muitos emigrantes irlandeses que vinham para Londres, judeus fugidos da perseguição na Rússia dos czares, que vinham todos para Londres viver. É a época que aparecem fábricas por todo o lugar. Londres está cheia de fumo das chaminés, não é? Das casas. Havia esse que se juntava com o nevoeiro que havia em Londres, formava aquilo que os ingleses chamavam o fog, uma época de muita prostituição. Pertinho da City fica um bairro chamado Whitehall, e aí vivia a comunidade de imigrantes irlandeses, muitas prostitutas, jovem com a esperança de vida estava nos 40 anos, não é? E então havia muitos órfãos pelas ruas, e é essa época que o Charles Dickens retrata. É também em Whitehall, nesse bairro pobre de imigrantes, sem trabalho, que aparecem bairros de muitas prostitutas. Nesse bairro chegaram a existir 65 bordéis, não é? E é nesse mesmo bairro que vai aparecer esse famoso assassino, que não se sabe a identidade ainda hoje, chamado Jack o Estripador, não é? É também nessa época que aparece o Sherlock Holmes, não é? Que foi escrito por um escritor dessa época chamado Arthur Conan Doyle, não é? É tudo nessa época. E também esse outro livro famoso no mundo inteiro, se chama Alice no País das Maravilhas, escrito por esse cara que está aí, que se chamava Lewis Carroll. Ok, estes são alguns dos importantes, tem muitos outros, não é? É uma época importante. Bom, passando todo o século XIX, Inglaterra como centro do mundo, com o seu grande império, não é? Até que passou a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa começa a reconstruir, depois aparece o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929, levou-te outra vez a grandes problemas na Europa, no mundo inteiro, de facto, não é? Com o aparecimento de partidos fascistas, que estavam de moda na altura, enfim, muitos problemas sociais, e aí acontece a Segunda Guerra Mundial, e aí na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra, de facto, é um dos protagonistas dessa guerra, de facto é o único país da Europa, e a Rússia também, não é? Mas a Inglaterra não foi conquistada pelos nazis, e aí como foco de resistência, como personagens importantes na luta contra o Hitler, temos quer a Rainha de Inglaterra, que serviu no exército, no corpo de enfermagem. Tem aí uma pequena foto da Rainha de Inglaterra, da atual, a Rainha Isabel e Elizabeth. Tem aí algumas fotos do bombardeamento que os alemães fizeram de Londres, não é? Com autocarros inteiros, com ônibus inteiros dentro de buracos. Londres ficou totalmente destruída. E aí aparece esse personagem famosíssimo na história mundial, que é o senhor Winston Churchill. Falta aí o charuto, ele era conhecido pelo charuto também, não é? E por acordar cerca do meio-dia, não é? Fazia os primeiros despachos que eles faziam oficiais, fazia deitado ainda na cama, já estão vendo? E também gostava de tomar um whisky, não é? Ele bebia muito, fumava muito, não é? Mas, de facto, é o homem que digamos, o símbolo da resistência contra os nazis, não é? É também dele essa famosa frase que vocês podem ver aí no centro, não é? We shall never surrender. Nunca nos renderemos, não é? Que é uma boa frase que se pode adaptar agora ao tempo que estamos vivendo e também, sobretudo, ao turismo, não é? Nunca nos renderemos. Haverá sempre gente para viajar, esperemos que o mais breve possível, não é? Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, acabamos já de falar de guerra, entramos no período atual e vamos falar do que é que vocês podem visitar em Londres. Bom, tem alguns monumentos que datam do período da época vitoriana. Aí estão vendo algumas imagens de alguns museus importantes que eu, pessoalmente, creio que vocês devem visitar. É uma visita importante, sobretudo
para nos aprendermos um pouquinho da história mundial, não é? Eu há pouco falei que vocês estiverem de trem, ou se forem de Londres para Paris, podem pegar um trem para Paris, ou se estiverem de Paris, chegam a Londres na estação de Vitória, mas se quiserem ir de Londres para Paris, vocês têm que pegar o trem, esse Eurostar, na estação de Saint Pancras. Essa aqui vocês veem que parece um palácio, todo em tijolo, que está no canto inferior esquerdo, não é? Aí essa estação vale a pena visitar, porque é uma estação lindíssima, tem um hotel famoso, não é? E tem outros museus que vocês podem visitar, que são muito famosos, não é? Apareceram já em muitos filmes. Um deles é o Museu de História Natural, que é gratuito, tem que ir cedo, porque tem sempre muita gente, e aí vocês, entrando no museu, seguramente que vão reconhecer muito do que está aí exposto, que já apareceram em muitos filmes, não é? Outro monumento importante que você está do lado, está pertinho, está mesmo do lado do Museu de História Natural, que é gratuito, repito. Outro que é gratuito é o Victoria and Albert Museum, é um museu mais clássico, um museu que tem, enfim, não só escultura, tem mobiliário, tem uma quantidade de coisas importantes que vocês podem visitar, também é gratuito, não é? Esse está do lado do Museu de História Natural, não é? Também, outro museu que é gratuito é o Museu Britânico, que está em outro lugar, não está perto dos museus que eu já falei atrás. É um museu que vocês têm que visitar também, um museu muito importante para entender um pouco a história do mundo, né? Tem desde o friso desse templo famoso que fica em Atenas, o friso do Partenon, que os ingleses trouxeram desde a Grécia, desde Atenas, para botarem nesse museu famoso. Tem desde essas estátuas dos homens da Ilha de Páscoa, dos gigantes da Ilha de Páscoa, tem arte egípcia, muitas múmias para ver, muita coisa. Tem também essa pedra que vocês estão vendo aí no canto inferior esquerdo, que é muito importante, porque essa pedra foi descoberta por um francês no Egito, não é? E Champollion se chamava o menino, não é? Ele era do exército invasor do Napoleão, que conquistou o Egito, e ele vai descobrir essa pedra que está aí. E essa pedra, que se chama a Pedra de Rosetta, é muito importante porque tem o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes, o grego, o assírio e tem o alfabeto egípcio também, não é? Escrito em egípcio. E é com base nesses textos que são iguais que ele vai descobrir o alfabeto egípcio, que é tão importante depois para a história do Egito e, no fundo, para a história da humanidade. É um museu que é grátis, repito, e que vale a pena visitar, é imperdível, não é? Um museu que vocês não podem perder na vossa estadia em Londres, não é? Outro dos museus importantes, conhecidos e que é popular na cidade de Londres, é o Museu da Madame Tussauds. É um museu de figuras de cera, este é pago, não é gratuito, custa mais ou menos 30 euros, não é? Convém comprar com antecedência os bilhetes pela internet, né? Convém comprar os ingressos na internet, e é um museu famoso, vocês podem tirar fotos com personagens famosos, desde a família real, que vocês estão vendo em cima, a Lady Diana, os Beatles, a Marilyn Monroe, aí o Michael Jackson e o Chaplin, um famoso personagem também que é conhecido no mundo inteiro, não é? Outra das coisas que vocês podem visitar é uma estrutura que é a roda gigante, o London Eye. O London Eye fica pertinho do Parlamento. Vocês aí no canto inferior direito tem uma imagem que vem o Parlamento da Inglaterra com o Big Ben, e aí podem caminhar, chegando ao Parlamento, atravessam a ponte sobre o rio Tamisa e chegam facilmente na torre. A torre, na roda, digo. Essa roda, que vocês têm um panorama de toda a cidade, para quem não conhece, estão vendo aí algumas fotos das cabines, não é? Demora mais ou menos meia hora a dar a volta total. As cabines são umas cabines panorâmicas que vocês estão vendo no vosso canto inferior esquerdo, e no centro tem uma imagem do interior da cabine, não é? E aí tem uma vista espetacular sobre toda a cidade. Os ingressos são comprados no local, aí na base da torre, e os ingressos custam também entre 25 e 30 euros, é o preço dos ingressos, não é? Outro dos lugares que vocês não podem perder, isso é gratuito, não é? Há que passear em Londres, tem que caminhar e vão vendo os lugares mais importantes, das praças mais importantes de Londres. Aí tem 2 delas, uma que se chama Trafalgar Square. Tudo isto é pertinho do Palácio de Buckingham, né? Fica bem no centro, assim que vocês podem caminhar até ao Palácio de Buckingham.
desde o Parlamento do Westminster, também podem chegar aqui no centro, caminhando, é tudo fácil, desde da roda gigante, podem caminhar até chegar no centro de Londres, e aí tem a Praça de Trafalgar, que é dedicada ao almirante Nelson, que foi o almirante inglês que derrotou, digamos, os franceses na Batalha de Trafalgar, não é? Os franceses, espanhóis, não é? A Batalha de Trafalgar fica no sul de Portugal, praticamente, não é? E foi aí que se desenrolou essa batalha. Tem também o Piccadilly Circus. Piccadilly Circus é o lugar central, não é? Fica pertinho de tudo, é famosa por esse ecrã gigante aí que tem sempre publicidade, e está fazendo publicidade a várias marcas, não é? E é também pertinho de Piccadilly Circus e de Trafalgar Square, que fica o bairro dos teatros, não é? Londres é conhecida pelos seus vários espetáculos musicais, alguns em cena com 30 e 40 anos, alguns, não é? Eu botei aí alguns dos famosos, não é? Desde Os Miseráveis, o Harry Potter, o Dançando à Chuva, o Singing in the Rain, o Rei Leão, tem vários, não é? As entradas, os ingressos para esses espetáculos, vocês convém comprar com antecedência. Compram na internet. Também tem quiosques em Roma, tem vários lugares onde vocês podem comprar os ingressos para esses vários espetáculos. Mas se quiserem ver o vosso espetáculo preferido, então convém comprar pela internet, porque se arriscam a chegar e não havê-lo, já não haver, não é? Porque normalmente estes espetáculos estão quase sempre esgotados, não é? E é também uma das coisas que é característico da cidade de Londres, não é? São esses espetáculos musicais que vocês podem ver, não é? Outro dos lugares que eu acho que devem visitar pela animação, pela comida, fica pertinho de Piccadilly Circus também, fica aí pertinho, numa zona chamada o Soho, não é? Então tem aí o bairro chinês, o Chinatown, que é a entrada do Chinatown, da cidade chinesa, né? Do bairro chinês, é marcado por esse portão que vocês estão vendo aí, todo engalanado com balões e tudo isso. É um bairro muito animado de noite, tem restaurantes por tudo quanto é lugar, é muito animado, tem sempre gente passeando, é um lugar muito bonito que vocês podem visitar e que devem visitar também em Londres, né? Fica tudo pertinho de Piccadilly, Trafalgar, é tudo pertinho, dá para fazer tudo a pé, sem problema. Outro dos lugares que vocês podem chegar a pé e podem ir almoçar, visitar, vamos falar da comida e vamos falar de uma instituição que hoje em dia, né, que existe em Londres e que vocês têm que visitar, porque se bem que para comer, vocês podem comer em vários lugares. Se não quiserem sentar num restaurante, se não quiserem entrar num pub, né, que vocês estão vendo aí algumas imagens de pubs ingleses. O pub é uma taberna, né? Era uma taberna onde se tomava cerveja. Hoje em dia todos servem comida. É tradição, quando os ingleses saem dos empregos, por volta das 5 da tarde, eles vão tomar uma cervejinha, vão tomar, discutir, ver futebol, tem essa paixão pelo futebol, não é, também? É uma das coisas também que vocês podem assistir. É um jogo de futebol, não é? Do Chelsea ou de outra equipa inglesa, não é? Se coincidir, é um ambiente fantástico dos jogos nos estádios ingleses, não é? E já sabem, é a tradição, entrar num pub, tem que tomar uma cervejinha, não é? Num desses pubs, que são todos muito característicos, muito bonitos. Há muitos pubs em Londres, há vários, qualquer um tem uma decoração muito particular, podem comer, tem comida simples, e é um bom lugar. Tem que pelo menos fazer uma refeição num desses pubs, ou tomar uma cervejinha, não é? Tomar um pint, que é uma caneca dessa, cheia de cerveja. Aí tem várias cervejas que vocês podem provar nesses pubs. Aí essa imagem que vocês estão vendo, eu botei só, esse é porque fica central, não é? Fica Covent Garden. Covent Garden era um antigo mercado, hoje em dia já não é bem um mercado, é mais um lugar de convívio, cheio de restaurante, mas vale a pena visitar também. Tem uns mercadinhos, aí podem comprar souvenirs, tem coisas velhas, coisas de velharias, tem antiguidades também. Podem entrar depois em algum desses restaurantes e comer o prato mais conhecido da Inglaterra, não é? Que é o peixe frito com batatas fritas, e tradicionalmente é servido com puré de ervilha, não é? E aí estão vendo uma pequena imagem que tem o peixe frito e tem as batatas fritas, claro, e tem um molho, é um molho tipo uma maionese, não é? E o outro é puré de ervilhas, não é? Que é famoso, esses pratos típicos. E também se come muito bem carne,
sobretudo carne de boi, mas não só, também comem muito carne de cordeiro, carne de borrego, não é? Carne isso é famoso, não é? O lamb, não é? Aí este chama fish and chips, peixe frito com batatas fritas, e o carneiro é o mais famoso dos pratos, não é? Eles vêm muito carneiro, que vem da Escócia, não é? Um carneiro que tem uma carne deliciosa, e eles o preparam muito bem, não é? Agora vamos falar, creio que esta é a parte que vos interessa mais aos vossos clientes, não é? Que é uma parte de compras. Londres, quando se fala de Londres, não se fala só de cultura, também se fala, claro, se fala de compras, de shopping, não é? Uma das ruas mais famosas que fica num dos cantinhos do Hyde Park, vocês chegam facilmente também a pé, se quiserem, tem metrô, podem chegar de metrô, e então tem esta rua chamada Oxford Street. Oxford Street é uma rua dedicada totalmente para compras, não é? E aí tem no mapa algumas das grifes que vocês podem encontrar, tem grandes armazéns, coisa barata, coisa cara, a Primark, tem a Zara, tem a H&M, o Selfridges, que também é barato, ou seja, é um comércio mais ou menos barato, se é que há alguma coisa barata em Londres, né? Londres é uma cidade muito cara. Uma refeição num pub, por exemplo, você tem que contar com 25, 30 libras. Uma libra é um pouquinho mais cara que o euro, não é? Assim que, só para ter uma referência, né? Uma comida num pub, você paga 25, 30 libras assim, sem tomar grandes refeições, sem tomar muita cerveja, né? Porque senão sobe. A vida em Londres é muito cara. Por isso, compras aqui, digamos, médio, né? Médio preço, um preço razoável. Também tem muitos saldos, eles estão em promoção sempre, e aí às vezes se conseguem comprar coisas de boa qualidade por um preço bastante razoável, não é? Oxford Street. Outra das ruas famosas de shopping em Londres é a rua da Regent Street. A Regent Street fica pertinho do Piccadilly. Vocês podem fazer essa rua aí onde estão as bandeiras, é a Regent Street. É um comércio já mais caro, não é? Aí tem muitas lojas, já tem loja de grife famosa. É uma região, é uma rua, digo, que já, digamos que os preços nas lojas já é médio alto, não é? Mas também é uma rua que vocês devem fazer, é muito bonita para passear, tem lojas fantásticas e fica pertinho do centro. No final da Regent Street fica Oxford Street, por isso vocês podem tirar uma tarde para comprinhas e aí vão passeando. Outro lugar famoso, se quiserem ir para lugares famosos de compras, não é? Tem dois que são dos mais famosos de Londres, que eu botei aí, tem vários grandes armazéns, mas aí tem esses dois grandes armazéns que para mim são os mais famosos. Um deles é o Harrods, não é? O Harrods tradicional, muito caro, tem um restaurante espetacular no alto, no altinho, não é? Você tem aí essa imagem mais tradicional, que tem um buffet, que você com flores, não é? Isso é do Harrods. O outro famoso é o Harvey Nichols. Harvey Nichols era o armazém favorito, a loja favorita da Princesa Diana, por exemplo. É mais moderno, tem roupa de grife mais moderna, e também o restaurante do Harvey Nichols é um restaurante mais moderno, que estão vendo aí embaixo na foto também, para dar uma ideia de estilos. Um é mais tradicional, o Harrods, o outro é mais moderno, tem roupa moderna, tem um restaurante com mais de tendência, digamos, não é? E vale a pena visitá-los, mesmo que não queiram comprar nada, mas são dois lugares icónicos na cidade de Londres, não é? Outro lugar famoso pelos costureiros, não é? Famosos, mais modernos, de tendência, não é? É essa rua chamada Carnaby Street. Também tem muito pequeno restaurante, tem livrarias, tem vários lugares muito bonitos de visitar, de ver, e tem também essas roupa, não é? Lojas de tendência, de roupa de tendência, onde aparecem os novos costureiros, por exemplo, aparece tudo nessa rua chamada Carnaby Street, não é? Se quiserem, então, e agora vamos começar a falar em coisas que são grátis, né? Que você não tem que pagar, é só caminhar, não é? Para visitar, podem visitar os famosos parques de Londres, aí tem imagens do Green Park, do Parque Verde e também do Hyde Park, onde tem o monumento que eu já falei anteriormente ao Príncipe Alberto, não é? Os parques são espetaculares, são muito bonitos. Vocês não se podem esquecer de uma coisa em Londres, é que Londres chove muito, não é?
Têm que ir preparados para a chuva, levar um guarda-chuva, levar uns sapatos para caminhar e que sejam resistentes à chuva também, não é? É um lugar muito bonito para passear. Os ingleses estão habituados à chuva e vocês não podem ficar preocupados com a chuva, senão ficam no hotel, não é? Tem que sair, que é o que todo mundo faz, guarda-chuva na mão e está aí passeando para ver essa cidade fantástica, não é? Outro lugar que é gratuito é essa torre, não é? A famosa ponte que tem essas duas torres, que fica pertinho da Torre de Londres, não é? Isso não é monumento nenhum, vocês podem subir lá acima, não é tão antigo sequer, é de 1800, não é? Não é muito antigo, mas é uma ponte que vocês podem atravessar. Se tiverem curiosidade em subir a essa torre, que fica sobre dessa ponte, não é? Que fica sobre o rio Tamisa, podem subir, mas não é nada de espetacular, digamos. Do lado dessa ponte que tem essas torres, não é? Aí vocês têm a Torre de Londres, onde tem as joias da coroa e tem outras coisas interessantes para visitar, não é? Bom, é claro que não podíamos ir a Londres sem falar do famoso, sem ver o famoso render da guarda. Primeiro, o render da guarda não há todos os dias. Tem dia que não tem. Hein? Aí vocês, antes de irem para Buckingham, esperando o render da guarda, se informam se há render da guarda nesse dia, porque não há todos os dias. Hein? Tem dias que não tem render da guarda. O render da guarda é às 11 horas. Não é que vocês vão ver aquela famosa... as imagens que tem um menino dentro de uma cabine e sai um, entra o outro, isso vocês não vão ver, não é? O que vocês vão ver é o quartel desse regimento, que é a guarda pessoal da rainha, fica pertinho do Palácio de Buckingham, que vocês estão vendo aí. O que vocês vão ver é o desfile da guarda que vem desde o quartel até chegar a Buckingham. E aí eles entram e é a única coisa... Tem uma banda com cavalos que vai passando, não é? Aí tem algumas imagens e tem muita gente sempre, hein? Muita gente, está sempre lotado. Assim que, se quiserem apanhar um bom lugar, já sabem que o render da guarda começa às 11, assim que convém ir um pouquinho antes, né? Lá para as 10 da manhã, vocês começam a ir aproximar para escolher um bom lugar, vão pegando foto, ficam juntinho... umas guardas que eles põem para vocês não poderem invadir o espaço por onde vai desfilar a guarda. Assim ficam pertinho, dá para pegar foto, tranquilos. É um lugar muito bonito e se faz. Mas, repito, não há todos os dias. Hein? Assim que tem que se informar antes de ir para lá e depois ficam decepcionados. Afinal não tem render. Volto a repetir, não há todos os dias. Às vezes tem vários dias seguidos, mas podem interromper e voltar de novo. De maneira que se informam para não ficarem decepcionados depois, que se vão para lá e não existe, não há nesse dia. Né? Bom, agora vamos falar de como se movimentam, como vão se mover na cidade de Londres. Londres é uma cidade muito grande, é uma cidade que com os arredores tem quase 11 milhões de habitantes, não é? É uma cidade muito grande e tem muitas coisas interessantes em vários lugares. O centro de Londres é fácil, dá para fazer tudo a pé. Mas se vocês quiserem deslocar em Londres de um lado para o outro, se estiverem cansados, pois não tem problema. Londres tem uma excelente rede de metrô. Podem tomar o famoso ônibus vermelho, não é? Que conecta todos os lugares de Londres. Pegam esse. Eu depois já vou explicar como é que vocês vão fazer. Podem pegar um táxi, os famosos táxis que só existem em Londres, né? O táxi londrino, né? Que é esse táxi preto que vocês estão vendo aí, que é fabricado só em Londres, não é? Tem uma empresa que fabrica esses táxis, vocês estão vendo o interior, eu mostrei aí o interior, para vocês verem como é que é o táxi. O táxi não tem nada a ver com os táxis que nós estamos habituados noutras capitais europeias, não é? No mundo inteiro. É um táxi que você não vai sentar do lado do motorista, não é? Você entra pela parte de trás e é um espaço aberto que dá para 5 pessoas. Não é muito confortável, mas é muito cômodo, não é? É um meio de transporte cômodo. A maioria dos táxis de Londres aceitam cartão de crédito, não é? Se não tiver cartão de crédito, tem que pagar em libras. As libras, vocês conseguem as libras quando chegam no aeroporto, por exemplo, tem vários, dentro mesmo, junto à recolha da bagagem, você tem várias lojinhas que estão trocando dinheiro. Tem também nas máquinas, vocês podem pegar com o cartão das várias máquinas que existem, não é? E pegar. E convém ter sempre libras, né? É moeda e nota, não é? Da libra. Convém porque há alguns lugares que não aceitam cartão, alguns táxis não aceitam, e aí você tem
tem sempre que pagar com dinheiro, não é? Por isso convém sempre ter dinheiro no bolso. Podem também, claro, tomar o metrô de Londres e podem também, uma boa solução é contratarem, digamos, com esses ônibus que vocês estão vendo aí no centro, não é? Que se chama o Pin-Off, que vocês podem, tem vários, não é? Aí vocês podem contratar e aí esses ônibus, a vantagem que têm é vocês poderem sair nos lugares que querem, ficar 1 hora visitando e aí quando já visitaram tudo, voltar ao mesmo ponto onde deixaram o ônibus e aí pegam outro da mesma companhia e seguem até outro destino, não é? E aí conseguem organizar a vossa própria visita, não é? Com esses ônibus. É outra solução, não é? Agora vamos falar de transportes. Como é que vocês entram em qualquer estação de metrô e aí compram esse cartão que eu estou mostrando aí na foto, não é? Que chama Oyster Card. O Oyster Card custa 5 libras, mas no finalzinho, quando vocês já terminaram a vossa estadia em Londres, vocês vão num quiosque, desses lugares onde podem comprar o Oyster Card, entregam o cartão e devolvem as 5 libras que vocês pagaram. E se tiverem, inclusive, algum dinheiro ainda no Oyster Card até 10 libras, é reembolsável, ok? Por isso podem perfeitamente, isso é a maneira mais simples de vocês conseguirem viajar sem problemas de estar comprando um bilhete a toda hora, não é? Vocês compram um Oyster Card em qualquer estação de metrô, ou nas máquinas, ou então na bilheteria, compram um Oyster Card, 5 libras e carregam com 30 libras, né? É o mínimo que eu aconselho, né? Dá para 4 dias. Esse Oyster Card vocês podem pegar o metrô, podem pegar o bus e podem pegar o trem dentro da linha que vocês compraram, né? Tem várias zonas, vocês têm que ver isso, né? A zona 1 é o que eu recomendo, porque essa zona 1 apanha todo o centro de Roma, de Londres, perdão. Ou seja, vocês com esse cartão podem pegar menos o táxi, hein? Metrô, bus e percursos pequenos de trem. Vocês podem, com esse trem, fazer pegar transportes no centro de Londres, e dá para visitar todas essas coisas que eu já falei para trás, que vocês podem visitar sem qualquer problema, não é? Claro que, como põe aí, vocês também podem caminhar, pois claro, e podem caminhar, e como eu digo, podem poupar na academia, né? Agora, para vocês terem uma ideia do que é que eu estive falando, Londres parece difícil, mas para se orientarem, aí podem ver. Bem no centrão, aí onde diz River Thames, tem Houses of Parliament. Aí tem o Parlamento, é onde tem o Big Ben, essa torre que tem um relógio, que é famoso, né? Chama-se a Torre do Big Ben, que não tem nada a ver com o relógio, tem que ver com um dos guardas da torre, que era um homem muito alto e que eles chamavam o Grande Ben, e daí ficou o nome do Big Ben, né? É a torre que está exatamente do lado do Parlamento, do Westminster, e também da Catedral do Westminster, ou seja, está tudo aí, hein? Vocês podem, a partir daí, se forem tudo para a esquerda, chegam, assim, aí estão vendo Trafalgar Square, aí tudo no centrão, hein? Trafalgar Square, Piccadilly, tem a Regent Street, que vai depois até o Madame Tussauds, que vai até a Oxford Street, e tudo isso. Hein? Para a direita, totalmente à direita, vocês têm aí Tower Bridge, que é aquela ponte que eu falei que tem as torres em cima, do lado tem a Torre de Londres, onde tem as joias da coroa, por exemplo. No lado esquerdo, totalmente do lado esquerdo, vocês têm o White Park, onde vocês têm o Royal Albert Hall, onde tem o Museu da Ciência, tem o Museu da Vitória de Albert. Isso ou seja, o centro de Londres, para visitar o Westminster, para visitar o Parlamento, para visitar a Abadia de Westminster, ir a pé até Buckingham Palace, isso está para fazer tudo a pé, Buckingham Palace, Piccadilly, Trafalgar, Covent Garden, tudo isso dá para fazer a pé, sem qualquer problema. Do centro de Londres, onde tem o Parlamento, até a Torre de Londres e a Tower Bridge, que é onde tem a ponte sobre o rio Tamisa, que tem as torres, vocês contam pelo menos 1 hora caminhando. Podem ir caminhando junto ao rio e chegam caminhando, 1 hora. Para chegarem do Parlamento até ao Museu da Ciência e o Victoria and Albert Museum, que são 2 museus muito interessantes para visitar, também contam mais ou menos com 45 minutos, 1 hora para chegar. Não é? Todo o resto de Londres, a parte central, vocês podem fazer perfeitamente a pé.
Se não, utilizam os meios de transportes, que eu já falei atrás, e nada, e terminei, espero que tenham gostado. Falta muito, claro que Londres merece muito tempo para visitar, mas isso, do meu ponto de vista, é o que vocês não podem perder nessa cidade espetacular que se chama Londres. Muito obrigado pela vossa atenção e sorte para todos, né?